Boa tarde. Vamos começar mais uma aula, né? Dando sequência que a gente está vendo nesse período pós Segunda Guerra Mundial, né? Que a gente falou que é um período que vai ser conhecido como a Era de Ouro do Capitalismo, que a gente explicou por quê. Período esse também que vai ser conhecido, né? Explicou por quê. Porque foi um período de grande crescimento econômico, né? O aumento da fertilidade e o período de maior expansão econômica do capitalismo, que a gente vai ver que depois desse período, a partir da meados da década de 1970, começa um período de crises sistêmicas, que a gente vai chamar de crises sistêmicas do capitalismo, que a gente vai estudar com mais calma. Bem, esse período também vai ser conhecido como o período keynesiano fordista, né? Que de forma geral, não que isso tenha acontecido em todos os casos, mas de forma generalizada, vai ser um período onde vai ocorrer, vai ser chamado de uma espécie de confluência entre políticas públicas intervencionistas, né, aliadas a processo moderno de gestão do trabalho, ou seja, Fordismo, gestão do trabalho, keynesianismo, políticas intervencionistas. Bem, a gente viu também, né, que um elemento importante, um elemento determinante nesse período, né, foi o Acordo de Bretton Woods, né, que na verdade esse Acordo de Bretton Woods vai se basear na ideia, na premissa na premissa de uma política ampla de buscar a estabilidade política, econômica e social no mundo, né, através da organização de estruturas multilaterais, né, que seria o próprio FMI, o Banco Mundial, a ONU, o GATT, né, que depois vai se tornar a OMC, Organização Mundial do Comércio, né? Ou seja, aqui a gente vai estar vivendo nessa época onde a importância do multilateralismo, né, das chamadas práticas multilaterais, negociações entre diversos atores, diversos players no mercado, vão se estabelecer como determinante. A gente vai ver que isso vai começar a ser questionado na segunda década do século XXI, né, mas que são movimentos que começam também a questionar esses movimentos que questionam o multilateralismo. Um exemplo disso foi a eleição de Trump, em 2016, e a perda da eleição do mesmo Trump, né, que questionava esses movimentos que estão voltando à tona de novo. Bem, nesse período também, né, tem dois eventos que são importantes, né, serem descritos, né, que são, lembrando, né, que você tem o Plano Marshall, né, que é uma política de reconstrução americana para a Europa e a Ásia, essencialmente o Japão, né, e esse Plano Marshall, né, vai ter como perspectiva principal conter o avanço do bloco soviético, né, conter o avanço do chamado do perigo vermelho comunista, né, que a gente falou, discutindo sobre Guerra Fria, que foi algo mais, vamos dizer assim, fruto da construção do ideário de um inimigo dos Estados Unidos, até para se manter como potência hegemônica, do que de fato, né, um elemento real. Então nós temos dois fatos que são importantes a gente estar conversando sobre eles, né? Conversando sobre esses fatos que ocorreram nesse período. Bem, o primeiro deles, né, são elementos que acontecem de forma sincrônica, né,
mas isso é mais importante falar de forma diferente, de forma assim, separada dos dois, né? O primeiro deles é o chamado, milagre econômico alemão. E o segundo é o chamado milagre econômico japonês, né, que são dois movimentos que vão significar a reconstrução desses dois países que foram arrasados na Segunda Guerra Mundial, né, mas que vão passar por um processo de reconstrução política e econômica que vai garantir que esses mesmos países, já na década de 1960, já se apareçam como potência. E a gente vai ver depois que o Japão, na década de 1980, né, vai ser o contraponto da economia mundial em crise. Bem, vamos falar um pouquinho do chamado milagre alemão, ou também conhecido como milagre do Reno. Bom, o que seria esse milagre do Reno? Ele vai descrever um processo rápido de reconstrução e desenvolvimento da economia da Alemanha Ocidental e da Áustria, logo após a Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que a Europa vai ser dividida, em dois blocos, e a Alemanha vai ser dividida em duas. A Alemanha Ocidental, sob controle de Estados Unidos, França e Inglaterra, e a Alemanha Oriental, sob controle soviético. Bem, esse movimento do chamado Reconstrução Alemã, o primeiro elemento, o primeiro fato, vamos dizer, que acontece, foi a substituição do Reichsmark, que era moeda do governo alemão na época do nazismo, pelo marco alemão como moeda oficial, né? Isso na Alemanha Ocidental, né? Sendo que ocorre uma reforma similar na Áustria, com o chamado shilling austríaco, né? Esse movimento, essa reforma monetária, o primeiro impacto vai ser um duradouro período de baixa inflação e um rápido crescimento industrial, que a gente sabe que no final da guerra a Alemanha vai passar por um processo de hiperinflação, escassez de alimentos, de produtos, né, que vai fazer com que a inflação atinja níveis hiperinflacionários. Bem, no caso da Áustria, né, essas práticas de trabalho levaram também o país a um crescimento econômico parecido com o da Alemanha, né? Bom, e acompanhando disso, a fundação do mercado comum europeu, né, vai fazer com que a Alemanha se torne ator hegemônico e preponderante dentro da Europa, né? Então você tem todo elementos, né, que vão fazer com que a Alemanha surja, que a Alemanha se consolide como um ator, como player hegemônico e preponderante dentro da Europa. Bem, esse milagre econômico alemão, né, a gente pode entender como chave, o porquê milagre? Porque ele vai ser um crescimento econômico que vai ocorrer de uma forma inesperada, né, bem após a Segunda Guerra Mundial. E como a gente falou, o começo de tudo se dá com a reforma monetária que ocorre no ano de 1948, né? Bom, que fim, e a gente vai dizer que esse movimento ele vai acontecer em duas escalas. Primeiro, né, em 1958, quando, vamos dizer assim, em 1958, 10 anos depois dessa reforma monetária, né, eu vou dizer que isso é um fim preliminar de integração da Alemanha à economia global, né, que ocorre com a plena convertibilidade da Alemanha na Comunidade Econômica Europeia. E a gente sabe que a Comunidade Econômica Europeia é a semente da atual
União Europeia. Bem, e em 1967, né, vai ocorrer a primeira recessão depois do pós-guerra, depois da guerra, que exatamente vai ser um preâmbulo das crises que virão a partir da década de 1970, que a gente vai explicar uma depois. Bem, a gente pode entender que as razões fundamentais para que ocorra, ou para que ocorresse, ou para que tenha ocorrido esse rápido crescimento econômico, né, pode ser encontrado no que a gente pode dizer um modelo de crescimento exógeno. Porque a Alemanha Ocidental tinha uma força de trabalho extremamente qualificada, um elevado nível tecnológico, já bem no final da Guerra Mundial, né? Só que o capital social dela foi amplamente destruído durante a guerra, né? O que é o capital social? O que a gente chama de capital social? O capital social é o que vai ser conhecido como as formas de integração de uma sociedade. Ou seja, então eu tenho uma sociedade totalmente desintegrada e totalmente desestabilizada. Eu não tenho um capital social que vai fazer com que trabalho e capital se integre de forma a permitir que ocorra, né, crescimento e desenvolvimento econômico. Bem, logo após a Segunda Guerra Mundial, né, você tem a Alemanha, ela tem um pequeno estoque de capital, né? Aliado a, vamos dizer assim, a problemas monetários e também de regulamentação da economia, né? Porque você desestabiliza tudo, você tem um processo de estabilização política, econômica, imagine, né? Um país arrebentado, né? Levou a uma rápida recessão econômica nos 3 primeiros anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Bem, até que, em 1948, né, o Reichsmark, que era a moeda utilizada durante o nazismo, né, vai ser substituído pelo marco alemão. Isso vai impedir que a inflação se torne cada vez mais galopante, né, que a inflação se cresça de forma cada vez mais exponencial. Bem, esse, só que tem um detalhe. Né? Esse ato, né, durante os 2 anos em que as forças aliadas estiveram ocupando a Alemanha Ocidental, né, estavam proibidos, né, por conta, né, até do medo, né, medo de você fortalecer novamente a Alemanha, tinha aquele receio, a Alemanha se tornar de novo uma potência inimiga, né, o mundo, vamos dizer assim, o mundo ocidental então não confiava na Alemanha, por isso que a Alemanha foi dividida, né. Ó, esses governos aliados ali, eles vão desmantelar a produção de carvão e da indústria siderúrgica na Alemanha Ocidental. Por quê? Por quê? O que é a indústria siderúrgica? A indústria siderúrgica é a base se você quiser montar um poderoso exército. Né? É a base de uma indústria bélica. Bem, então eles vão fazer isso. Né? Então você tem que na conferência de Potsdam, né, você vai decidir que todos os equipamentos industriais e fábricas no Oeste, né, no caso na Alemanha Ocidental, deveriam ser desmontados e a capacidade de produção de aço reduzida somente em torno de 6 milhões de toneladas. Ou seja, nesses primeiros 2 anos, os aliados estavam preocupados com a retomada econômica da Alemanha, até por conta dos traumas da guerra, né, reverberasse numa forças políticas que poderiam retomar aquela coisa da guerra. Bem, bom, isso vai até 1848, né? E o que a Alemanha vai fazer? Primeiro,
a partir de 1848 vai haver um grande esforço na reconstrução do seu capital social, ou seja, na capacidade da integração entre capital e trabalho que permitisse, né, esta recuperação de forma mais rápida e assim aumentando a sua produção econômica. Bem, e nisso acontece duas coisas. Você tem uma elevada taxa de investimento de capital, né, que você tem vindo de fora, né? Você tem um baixo consumo, né? E você tem uma necessidade muito pequena ainda de investimentos e distribuição de capital. Por quê? Porque eu ainda tenho um estoque de capital muito pequeno. Então eu tenho elevada taxa de investimento de capital, aliada ao baixo consumo, né? Uma pequena substituição de investimento, que eu tenho estoque de capital muito baixo ainda, né? Vai dirigir a recuperação a partir de 1950. Bem, só que além dessas barreiras físicas, restrição da produção, uma série de condições, você tem a questão dos desafios intelectuais. Os aliados também, eles vão confiscar toda a propriedade intelectual e de patentes de grande valor, tanto internamente quanto no exterior, né? E ela vai usar isso para fortalecer a competitividade industrial para as empresas aliadas. Ou seja, eu vou pegar todo o capital intelectual, né, cientistas de todas as áreas, né, e vou direcionar para os Estados Unidos, para a Inglaterra, né, mas não exatamente para a Alemanha. Né? Ou seja, até 1948, 1950, né, nenhuma pesquisa industrial na Alemanha poderia ter lugar, justamente por a preocupação que a gente levantou. Né? Bom, e tudo isso tinha que pôr à disposição dos concorrentes estrangeiros. Né? Então, esses concorrentes estrangeiros estavam tomando conta de todos os registros, todas as patentes. Bem, aí vem o Plano Marshall. Né? Esse Plano Marshall que vai dar um grande impulso, né? um grande impulso à economia alemã, só que é pouca assistência financeira. Né? O Plano Marshall, ele tem uma contradição. Apesar dele estimular, né, as políticas de investimento de capital na Europa, né, na Alemanha, né, inicialmente ela vai ser suprimida por tudo que a gente já falou. Bom, mas por outro lado, né, eu tenho também, como eu tenho ocupação de tropas aliadas no território alemão, né, isso também vai demandar bens e serviços. Ou seja, a população alemã ainda conta com baixo nível de consumo. Mas aquelas tropas aliadas que estão ali ocupando as bases militares estão demandando bens e serviços. Né? Então, ao mesmo tempo, né, os produtos consumidos no interior da Alemanha vão gerar renda e estão estimulando a acumulação de capital de pequenas fábricas. Bem, então, a reconstrução alemã vai ser baseada não em grandes conglomerados, mas em pequenas fábricas. Né? Por quê? Porque esses soldados que estão lá nas bases estão consumindo cerveja, estão consumindo bens de luxo, estão consumindo alimentos. Isso vai estimular a pequena produção local, ou seja, não tem grandes conglomerados. Né? Então, o Plano Marshall vai impactar com em torno de 1,4 bilhões de dólares para valores da época. Né? Só que eu tinha um problema. Entrou muito recurso, só que eu tinha muito imposto que os alemães tinham que cobrar, que tinham que ressarcir as nações aliadas por conta da guerra. Né? Então,
você tem esse problema. Você tem entrada de recursos, só que a Alemanha também tem que pagar o esforço de guerra dos aliados. Bem, e aí, o que acontece a partir de 1950? Entre 1952 e 1960, né, o investimento já aumenta na Alemanha Ocidental, né, em torno de 100 a 120%, muito mais que 100%. Né? E o Produto Nacional Bruto, PNB, né, que significa que tudo que você é produzido internamente, né, ele vai crescer em torno de 80% em 8 anos. Ou seja, eu tenho uma média espetacular de crescimento em torno de 10% ao ano na década de 1950. Né? Nesse sentido, já em 1954, o Parque Industrial da Alemanha Ocidental já volta a ter o mesmo nível de estrutura no período pré-Segunda Guerra Mundial, 1938. Né? Bom, isso superou muito as expectativas, porque as expectativas, de forma geral, inclusive dos americanos, é que a Alemanha demorasse em torno de 40 a 50 anos para se reconstruir totalmente. Isso foi em menos de uma década. Né? E diante disso, em 1953, a indústria alemã já está operando com pleno emprego, né, plena capacidade produtiva e também já está na vanguarda do investimento em tecnologia. Olha lá, a Alemanha conseguiu superar as barreiras impostas pelos aliados, ao mesmo tempo que você tinha investimentos, você colocou barreiras impostas pelos aliados, né, e ela consegue já superar em 1953. Né, principalmente investindo em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. Bom, no ano de 1955, né, você já tem um crescimento, como a gente falou, em média de 10% ao ano, né? E eu tenho já um crescimento real de salários em torno de 10%, puxada principalmente pela produção de automóveis. Então eu tenho um crescimento de 10% ao ano, eu tenho um crescimento real de salários no mesmo patamar. Crescimento real de salários significa o quê? Significa garantir demanda e garantir mercado interno, né? Então, e ao mesmo tempo você tem um elemento político, você tem um processo de soberania que vai sendo desenvolvido aos alemães. Bem, um fator que ajudou foi a Guerra da Coreia, né, que vai acontecer entre 1950 e 1953, que a gente falou que tem a ver com a coisa da Guerra Fria. Né? Por conta da escassez, por conta que essa guerra vai gerar uma demanda de bens e alimentos, né? E isso vai ajudar a superar a resistência que tinha de comprar produto alemão. Porque, de certa forma, você ainda tem um preconceito contra os alemães. Estava muito recente, né? 2 guerras mundiais. A Alemanha vai se contrapor em 2 guerras mundiais, muito recente. Né? E aí você tem também um salto na mão de obra qualificada, né? Migrações, né? Então, a Alemanha vai então, nesse curto período, dobrar o valor das suas exportações. E além disso, eu tenho grandes jornadas de trabalho, né? Pleno emprego na indústria, que vai oferecer a sustentação da retomada econômica. E eu tenho um acordo com os sindicatos, que tem a ver com essa lógica do keynesiano fordista, Estado, sindicato, que é um impacto de classe, só não precisamos recuperar. Então vocês vão trabalhar jornadas mais longas, mas vão ganhar também. Né? Bom, então, no final de 1950, ou seja, 15 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, né, a Alemanha ocidental vai se mostrar como uma das fortes do mundo. Por outro lado, a Alemanha Oriental também vai ser um das vanguardas do bloco soviético. Né? Bom,
o índice de desemprego vai atingir em torno de menos de 1%. Então, né, você vai ocorrer uma retomada muito rápida, né, apesar dos entraves, apesar dos problemas, você tem uma retomada rápida dessa economia alemã, junto com a Áustria, né, junto com a Áustria, né, que também foi devastada, vai ser colocada dentro do plano Marshall, né, e vai participar diretamente também desse milagre econômico. É por isso que ocorre, esses dois movimentos, né, onde eu tenho longas jornadas de trabalho e o uso da capacidade plena. Bem, então eu tenho a estabilização na Alemanha e a estabilização monetária na Áustria. Você tem simultaneamente, né? Desemprego cai, né? Que inclusive o desemprego cai a tal nível que a Alemanha é obrigada a importar mão de obra, especialmente do sul da Itália, da Grécia e da Turquia. É porque eu preciso de manter um nível de mão de obra para garantir o crescimento econômico. Então, de forma geral, né, você tem aqui, né, esse movimento que vai significar, né, esta retomada da economia alemã. Bem, então, logo, então a gente vai ver que a Alemanha vai ser uma referência, né? A Alemanha vai se tornar, já na década de 1960, né? Junto com o Japão, Estados Unidos, os três grandes pilares da economia mundial. Bem, vamos falar um pouquinho agora sobre o Japão. Bem, o Japão. 1945, né? O que acontece no Japão? O Japão é um país que está politicamente submetido à política, à ocupação americana, né? Destruiu o seu exército, setor produtivo, ocorre tudo isso aqui. 1970, o Japão é a terceira economia mundial. Estados Unidos, Alemanha e Japão, né? Então, vamos entender como isso acontece, né? Esse chamado milagre japonês, ele vai partir de condições extremamente desfavoráveis. Final da guerra, quando tem as bombas atômicas, todo mundo sabe da história, né? O Japão vai ter uma freta mercantil, que era a terceira do mundo na época, totalmente arrasada. Ou seja, capacidade de transacionar mercadorias totalmente arrasada. Já em 1948, a produção agrícola vai diminuir em torno de 60%. O consumo vai cair em torno de 55%. E a produção em torno de 65%, produção industrial em torno de 65% do que se produzia no período pré-Segunda Guerra. Então, é um desastre total, né? Bom, diante de todas essas condições, o que vai ocorrer? Inflação e expansão de mercado negro, né, onde as coisas são comercializadas por debaixo do pano, tem desabastecimento e as pessoas vão procurar o mercado negro. Bem, o Japão vai perder em torno de 700 mil civis e em torno de 2 milhões de soldados, né? Só que eu tenho o repatriamento de gente que vem da Manchúria, da Coreia, porque o Japão está ocupando a Manchúria, que faz na China, a Coreia, o Japão vai ocupar durante muito tempo essas regiões, né? Bom, e aí eu tenho o enfraquecimento, a desvalorização do iene, além do Japão ter que pagar, junto com igual a Alemanha, ter que pagar os vencedores da guerra. Bem, o Japão perde soberania, é um país que não tem recursos naturais, de que importar carvão, petróleo e gás, né? Área cultivável muito reduzida e um sistema social extremamente hierarquizado. Bem, tudo isso a gente está vendo que é um ambiente totalmente desfavorável. Bem,
Só que aí você tem a Guerra Fria. Os americanos estão preocupados com o expansionismo do comunismo na Ásia, né? E interessava, então, os Estados Unidos construir uma política, né, que permitisse barrar esse avanço do comunismo, né? Então, os americanos vão criar um chamado Plano Dodge, né, que seria um plano de ajuda financeira e técnica, né, à semelhança do que acontece com o Plano Marshall na Europa, né? Primeira coisa, tem a questão das mudanças políticas, né? Vai promover a democratização do país, né? Uma nova constituição que vai estabelecer o regime parlamentarista, né? Enfraquecendo a figura do imperador. Bem, você, além de tudo, você vai fazer uma reforma agrária no Japão, né, que vai expropriar grandes propriedades, né, essa expropriação de grandes propriedades, né, vai fazer com que ocorra uma redistribuição das terras na tentativa de aumentar a produção agrícola, né, que isso é importante. Né? Então, os antigos camponeses são os proprietários. Isso é importante, porque muitas vezes, quando você fala em reforma agrária, tem gente, principalmente no Brasil, as pessoas de cabeça muito tosca, né, muito fechada, né? Pô, reforma agrária é coisa de comunista, é coisa do que, de esquerdista, tomado. Não é isso. Todo país capitalista avançado faz sua reforma agrária. A Inglaterra fez isso no século 1600. Os Estados Unidos fizeram a reforma agrária no Homestead Act. Né? A Europa vai fazer reforma agrária do século XVIII, século XIX. O Japão está fazendo agora. Por quê? Porque a reforma agrária é importante para você redistribuir terras e aumentar a produtividade. Não tem nada de comunista. Isso é coisa totalmente capitalista. Só que no Brasil que a cabeça do povo é tosca, né? De achar que reforma agrária é coisa de esquerdistas, bobagem. Né? Então, você vai ocorrer, né, que você tem aqui um desmantelamento, né, dos chamados monopólios econômicos, né? Você tem um desmantelamento das antigas indústrias bélicas, né? E dessa indústria bélica, esse potencial técnico que ela tem vai ser canalizada para o setor produtivo de consumo. Ou seja, eu vou pegar os engenheiros que estavam construindo avião de guerra, porta-avião, sei lá, e vamos construir geladeira. E vamos projetar geladeira, né? Então, da mesma forma na Alemanha, eu tenho a coisa da guerra da Coreia, que vai ser importante, né? Porque os americanos, né, por conta da guerra da Coreia, vão ver que precisam fortalecer o Japão por causa da China. Que eles já estão vendo que a China, Mao Tse Tung toma poder em 1949, e a China já começa a demonstrar, tanto que a China vai interferir na guerra da Coreia, e a Coreia do Norte vai ser ali a China, não a União Soviética. Né? Então, a partir disso, o Japão, né, vai ser a ponta de lança, vai ser um pré-posto dos Estados Unidos para a reconstrução da Coreia do Sul ali. Né? Isso é importante. Né? Então, foi a Guerra do Vietnã, que a Guerra do Vietnã é o consumo das tropas americanas no Vietnã vão vir do Japão, que vai acontecer o quê? Vai impulsionar o crescimento industrial e econômico, né? Que vai acontecer praticamente ininterrupto em 2 décadas, 50, nada, quase 3 décadas, 50, 60 e 70. Bem, na segunda metade do século XX, mesmo porque, o Japão está proibido de ter exército, uma série de coisas, mas o Japão vai se tornar fornecedor de veículo bélico para os Estados Unidos, porque estava mais perto. Os Estados Unidos estão guerreando na Coreia, depois vão guerrear no Vietnã, então é mais fácil o Japão produzir ali perto veículos bélicos que trazer lá dos Estados Unidos. Né? Então, os americanos vão financiar a economia japonesa e transferir tecnologia para o Japão, ao mesmo tempo que vai se abrir para exportar produtos japoneses.
né? Tá vendo como as coisas acontecem, né? Então, aí diante disso tem outros fatores, né? Eu tenho também a questão do elevado nível de educação. Você tem uma reforma educacional, né, que forma quadros altamente qualificados, né? Você tem a coisa da disciplina, né, oriental, né, questão de cumprimento de horário, jornada de trabalho maior, ou seja, eu tenho uma mão de obra qualificada, extremamente disciplinada, muito mais disciplinada que a mão de obra americana. Os caras não vão fazer greve, né? Então, e eu vou dizer que você tem um dinamismo e uma austeridade devotados à causa de reconstrução nacional, né? Então, eu tenho lucros, né? Que vão sendo reinvestidos para permitir a renovação tecnológica. Então eu tenho a coisa também dessa coisa vamos dizer assim, da disciplina. Então, a mão de obra qualificada, mais barata e disciplinada, né? É como eu falei, não faz greve, né? Bem, e aí o Japão vai criar, vamos dizer assim, uma espécie do seu próprio modelo capitalista, né? Bem, vai se criar um sistema político estável, né? Ou seja, você vai ter o Partido Liberal Democrata, que vai ficar no poder após 1955, durante 3, 4 décadas aí, né? Você vai ter uma intervenção inteligente e eficaz, vamos dizer assim, do Estado, no sentido das atividades econômicas. Você tem um regime fiscal favorável ao investimento e favorável à entrada de capital estrangeiro, né? Canalizado isso para o desenvolvimento de novas tecnologias. Você tem importação de tecnologias estrangeiras que vão ser aperfeiçoadas, né? E aí você vai trabalhar com a ideia, com as práticas de engenharia reversa, né? Desses produtos dentais, ou seja, eu pegar o que tem lá e eu melhorar ele, né? Eu tenho manutenção de setores econômicos tradicionais, agricultura, artesanato, onde você tem mão de obra abundante, mal paga, que superava as dificuldades de modernização. Você tem no Japão também um grau muito harmônico de coexistência de grandes e pequenas empresas, as grandes ligadas a, vamos dizer, com elevada produtividade, e as pequenas, né, continuam a ser competitivas devido à oferta de mão de obra que contentava com baixos salários. Então, eu tenho as grandes empresas de tecnologia, onde parte mais qualificada da mão de obra, e as pequenas empresas com produtos menos qualificados, mas que precisam bens de consumo, onde eu tenho uma boa parte da mão de obra contentava com salários mais baixos, né? Então, esse Estado ele vai intervir ativamente na regulação do investimento, proteção das empresas e do mercado nacional. Bom, o Estado também vai canalizar a maior parte do investimento público para o setor produtivo, né? Onde, por exemplo, os empresários não tinham encargo da Previdência, quem tinha encargo era o Estado, né? É, é, eu tenho, além de tudo, né, o que a gente está falando da filosofia produtiva do japonês, que esse capitalismo, vamos dizer que é um originário japonês, um modelo japonês. Esse modelo japonês que vai ser composto por 4 grandes dimensões. Primeiro, você vai ter o chamado emprego vitalício, né? Onde depois da Segunda Guerra Mundial, né, você não tem contrato formal, mas você tem uma estabilidade onde os trabalhadores não podem não ser demitidos até os 55 anos de idade. Vai mudar na década de 1980, né? Bom, você tem uma promoção por tempo de serviço, onde o critério de antiguidade é fundamental na remuneração dos trabalhadores. Então, eu tenho estabilidade e promoção por tempo de serviço, né? A admissão do trabalhador, ela não é realizada para um posto de trabalho, mas para a empresa onde corresponde a determinado cargo, né? Que aqui, né, eu tenho já as origens do que vai ser o futuro modelo
toyotista, né? Onde no Japão também não se faz estoque, diferente do Fordismo, né? Você vai trabalhar coisa de just in time, sem produzir para estoque, né? O sistema Kanban, sistema de qualidade total, que isso tudo vai se vigorando até chegar na década de 1980, né? Ou seja, os sindicatos estão dentro da política de gestão da empresa, não são sindicatos políticos, né? Não existe enquanto oposição às empresas, vamos dizer assim, né? Então eu tenho uma política, né? Um modelo de capitalismo japonês que é um pouco diferente do que está acontecendo no resto do mundo, né? Então, então esse milagre econômico que vai ser vivido no Japão, né, a partir da década, a partir especialmente da segunda metade dos anos 1950, né, vai ser, primeiro, uma rápida reconstrução urbana, rápida reconstrução urbana baseada na fundação de complexos siderúrgicos e petroquímicos, né? Diante disso, eu tenho a construção o Japão vai construir a maior frota petroleira do mundo. E na segunda fase, a formação de empresas de indústria automobilística e eletrônica, né? Então, eu tenho um primeiro momento, reconstrução urbana, a partir dos chamados complexos siderúrgicos e petroquímicos, e segundo momento, eu tenho baseado na indústria automobilística, né? E como eu tenho preços altamente competitivos, né, uma mão de obra qualificada e muito mais barata que a Europa e os Estados Unidos, né, logo vão conquistar os mercados, né? Então, a gente pode dizer que a primeira fase vai acontecer em 1955 e 1951, né, onde eu tenho a produção praticamente triplica, né, onde eu tenho que os investimentos privados aumentam em torno de 600%. Né? Então eu tenho aqui construção naval, siderurgia, né? Eu tenho a partir de 1960, né, eu tenho o chamado plano Ikeda, né, onde o primeiro-ministro Hayate Ikeda, né, que vai fazer com que a economia japonesa cresça em média 7% ao ano, né? E aqui eu vou ter investimento em educação, infraestrutura, foco nas exportações e preferência pelas indústrias pesadas, né? Que seria nessa primeira fase. Na segunda fase, que vai ser entre 1966 e 1971, né, eu vou agora para a produção de automóveis, televisores, aparelhos eletrônicos, né? Então, ou seja, o Japão e ele vai começar a invadir os mercados americano e europeu com filmadora, câmera fotográfica, tudo. Bem, então, essa década de 1970 eu tenho, apesar de ter a primeira crise do petróleo, que vai impactar o Japão, mas menos que nos outros países. A gente vai ver como, o porquê depois, quando a gente está sobre as crises. Né? Então, eu tenho aqui tecnologia intensiva, né? E na terceira fase, vamos dizer assim, eu tenho na década de 1980, né, que eu tenho aí, vamos dizer, um investimento em tecnologia. Né? Então a gente pode dizer o seguinte, né, a gente pode dizer o seguinte, que no final, vamos dizer, no final da Segunda Guerra, o Japão entra em ruína, né? Essa recuperação vai, em primeiro momento, primeira fase, se basear em setores industriais como siderurgia, construção naval. A segunda fase organização automobilística, produtos eletrônicos, né? E terceira fase, né, que já década de 70 o Japão se torna grande potência mundial, né? Você tem aí, né, uma reconstrução urbana, então são movimentos, então a gente vai ver que a Alemanha e o Japão
né, que vão ser os países mais destruídos pela Primeira Guerra Mundial, mas que se tornam, né, logo na década de 1970, potências mundiais, né, segunda e terceira economia mundial. Então, vai ser conhecido o milagre econômico alemão e o milagre econômico japonês, né, que vai ser o processo de rápida reconstrução da economia, dessas economias, diante do quadro nefasto que vai ficar com o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Então, nós estamos vendo aqui, né, nesse pós-guerra, né, que são elementos do século XX que vão sendo dados, né, que vão construindo, né, você tem, é por isso que a gente explica também um pouco do boom da, da, da economia mundial, né? O boom de grande crescimento impulsionados, e esse grande crescimento vai ser impulsionado principalmente pelo esse chamado milagre do Japão e milagre da Alemanha. Lógico, Estados Unidos, a parte da Europa Ocidental, e a gente vai ver que o plano Marshall, né, essas formas de organização, principalmente as organizações multilaterais, também vão construir, também vão contribuir para que todo esse processo ocorra, né, nessa segunda metade do século XX, ou pelo menos nessa segunda metade do século XX, que os historiadores, né, a literatura, ela vai considerar que entre 1945 e 1943 e 1973 até a chamada primeira crise do petróleo. Né? Então, diante desse quadro, a gente vai entender o que foi exposto, né, para a gente entender todo esse processo que está ocorrendo aqui no século XX. Bem, então a gente encerra aqui, né? E aí eu quero na terça-feira a gente se encontra para poder estar debatendo tudo que foi apresentado até agora. Tá bom? Já quero agradecer e muito obrigado.